E ao vivo, extraordinariamente, para falar de Silvio Santos. Ele que nos deixou hoje e deixa um legado infinito de humildade, de coragem, de humor, de empresário fenomenal, de visão de negócio, de visão do ser humano, de visão do público, de humanismo, de solidariedade e de acesso. E quando a gente fala de Silvio Santos, é impossível a gente não falar de pessoas. E é por isso que eu estou fazendo essa live. Porque quando a gente fala de pessoas, a gente lembra de como é difícil lidar com as pessoas e como era fácil para Silvio Santos lidar com as pessoas. Como era simples, como parecia fácil para Silvio Santos lidar com gente, lidar com sentimentos, lidar com a razão, com a emoção, com o dinheiro. E eu queria aproveitar a oportunidade do desencarne de Silvio Santos para falar um pouco sobre construção, porque na vida a gente busca muitas coisas, na vida a gente quer muitas coisas, a gente quer ter muitas coisas, né? E a gente busca ser pouco e ter muito, sem perceber. E o mais engraçado é que todas as pessoas que têm, todas as pessoas que chegam lá, todas as pessoas que conquistam as coisas, esquecem de conquistar as pessoas no meio do caminho. Esquecem de mostrar quem elas são, esquecem de contribuir com quem elas são, porque quem você é insubstituível. Quem você é nunca morre contigo. Esse é o seu legado. E quando a gente para pensar quem a gente é no meio do caminho das nossas conquistas, quem a gente está mostrando ser, qual é o legado que a gente está deixando? E Silvio Santos é um exemplo de coragem, humildade e trabalho duro. Um cara que veio de baixo e galgou, através de quem ele é, tudo que ele conquistou na vida. Todo o legado de dinheiro, sucesso, poder, mas principalmente poder de persuasão, poder de intenção de mostrar quem ele era, de mostrar o cara humano, de mostrar o cara trabalhador, de mostrar o cara hands-on, visionário. E o que acontece na mente de um visionário? Qual é a primeira coisa que acontece quando a gente conversa com um visionário? A gente chama ele de louco. A gente diz que não vai dar certo. E quantas vezes Silvio Santos não ouviu que ele era louco, que não ia dar certo, que era a maneira dele se comunicar não era correta, que a maneira dele entregar não era correta. Sabe por quê que ele ouviu isso? Porque ele foi pioneiro. Porque ninguém fazia o que ele fazia como ele fazia. Porque ninguém conseguia enxergar um camelô chegando lá. Porque ninguém queria trabalhar com a possibilidade de uma pessoa que vinha de onde ele vinha construir o que ele pretendia. E ele foi fazendo isso à maneira dele. E ele foi fazendo isso mostrando quem ele era. E o mais incrível de tudo isso é que ele foi fazendo o trabalho dele baseado em valores como empreendedorismo, humor, humanismo. Era um cara que pensava nos funcionários em primeiro lugar. Era um cara que se colocava à prova, literalmente colocara a cara à tapa para ver no que ia dar. E colocou a cara à tapa durante décadas na televisão brasileira para ser visto e ser julgado, e foi julgado, duramente julgado no começo. E ele foi provando situação a situação quem era ele, e não o que ele tinha, e não o que ele tinha construído, porque mesmo sendo dono de um império, Silvio Santos continuou mantendo a mesma conduta, continuou sendo humilde,
continuou tendo senso de humor, continuou abrindo a porta da sua casa para receber as pessoas. E o que o Silvio Santos deixa de legado, de recado para a gente? O Silvio Santos deixa um recado: seja você quem for, mas não deixe de ser você. Seja você quem for, mas não abandone quem você é em nome do que você quer ser. Porque se você abandona quem você é em nome do que você quer ser, você não é ninguém. E esse é o maior recado que o Silvio Santos deixou pra gente. Quando eu falo de Silvio, me vem à cabeça diversão, humor, entretenimento, vontade de estar perto, vontade de assistir. Porque quando a gente fala de rapport, que é o quê? A conexão que a gente tem com aquela pessoa que a gente está assistindo, aquele palestrante, aquele orador, aquele apresentador de TV, a gente não fica assistindo por muito tempo se aquilo parecer plástico. A gente não fica assistindo por muito tempo se aquilo parecer de mentira. A gente não fica assistindo por muito tempo se não der vontade de tomar um café com ele na varanda de casa, percebe? Porque quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? E a gente se identifica com a naturalidade das pessoas. E por isso que eu vim aqui nessa live extraordinária, não programada, porque a morte não é programada. E Silvio Santos morrer é algo que eu confesso que mexe muito comigo, que me emociona. Silvio Santos foi um cara que abriu as portas, deu voz, por exemplo, para Chico Xavier, que sempre falou que a vida era uma passagem, que sempre tratou isso como uma das passagens. Me identifico muito com esse pensamento. E com o trabalho duro desde cedo, com acreditar sozinha. Quando ninguém acreditou. Com sonhar sozinha quando ninguém sonhou. Com dizer coisas e as pessoas me chamarem de louca. Estou me colocando no patamar de Silvio Santos? Claro que não. Jamais faria isso. Ele é um ícone, ele é um mito. E ele não é um mito da TV brasileira. Ele é um mito do povo brasileiro. Ele é um cara do povo. Eu me identifico com gente assim. Sabe? Gente que, apesar de todas as conquistas, não sobe no salto alto. Sim, sabe enaltecer o seu valor. Sim, sabe do seu valor. Sabe do que é capaz, sabe o que constrói e leva em consideração as pessoas que estão à volta. Não desconsidera as pessoas que estão à volta. O ego não domina esse tipo de escolha, esse tipo de gente, né? Porque pessoas como o Silvio Santos escolhem todos os dias continuarem firmes no seu propósito de ser quem são, custe o que custar. E eu vou te dizer uma coisa, custa, e custa caro. Mas isso é construção de legado. Quando a gente constrói um legado, quando a gente constrói quem a gente é, baseado na pessoa que a gente quer ser para o mundo. A gente é a mudança que a gente quer ver no mundo. O Silvio Santos fez isso. Ele foi a mudança que ele quis ver no mundo. Ele foi a implementação do humor, implementação da espontaneidade. E o mundo está precisando de mais espontaneidade. O mundo está precisando de mais sorriso fácil, sorriso farto, de pessoas que não vão ganhar nada com isso. Eu fico emocionada porque eu não sou o tipo de pessoa que idolatra ninguém. Mas o Silvio Santos é um cara que deixou muitas lições, né? Ele deixou lições de como se tratar as pessoas. Ele errou muito. Se você explorar a história do Silvio Santos, você vai ver quando a mulher dele morreu. Hoje vai vir à tona muita coisa, né? Não era um cara perfeito, mas quem está em busca da perfeição não tem troca, porque ninguém é perfeito. Silvio Santos também não era perfeito. E quando a gente diz que alguém era um mito, um exemplo, isso não quer dizer que aquela pessoa era perfeita. Isso quer dizer que aquela pessoa errava e acertava, mas tentando sempre acertar, sem deixar quem ela era. Não importa
crítica da família, crítica dos funcionários, altos e baixos da empresa, erros e acertos, ou você acha mesmo que um camelô que vendia caneta Bic chegou onde ele chegou ouvindo um monte de sim? Chegou onde ele chegou ganhando um monte de aplauso? Não, ele chegou onde ele chegou ganhando um monte de não. Ele chegou onde ele chegou perdendo um monte de ônibus. Ele chegou onde ele chegou dizendo um monte de sim para quem ele era. Ele chegou onde ele chegou confiando que quem ele era valia a pena ser mostrado. Ele chegou onde ele chegou acreditando que quem ele era valia a pena de sofrer as consequências do julgamento alheio. Porque o prego que se destaca é o que toma mais martelada. E ele dizia essa frase, eu coloquei no meu feed aí, ó, as frases mais icônicas de Silvio Santos. Silvio Santos, além de um exemplo de inteligência emocional, é um exemplo também de inteligência relacional, de como tratar o ser humano, de como tratar as pessoas de igual para igual, de como conversar com uma pessoa que ele nem conhecia, que não era famosa, igualzinho ele conversava com uma pessoa que era famosa. E isso é tão difícil de acontecer quando a gente consegue expressar quem a gente é e tratar as pessoas importantes e desimportantes de maneira igual. Isso só acontece quando a gente exercita a nossa humildade ao ponto da gente entender quem nós somos, independentemente de quem está na nossa frente. Se é o presidente da República, se é o rei, se é o príncipe ou se é o plebeu. O Silvio Santos fazia isso com maestria. Eu sou uma fã de Silvio Santos. Eu acordei, tive a notícia do desencarne de Silvio Santos e eu não vou mentir, eu chorei, porque eu me inspiro em Silvio Santos. Inspiro o meu trabalho em Silvio Santos. Eu tenho a coragem de ser quem eu sou, independente das críticas. Vim de baixo, não vim de caneta Bic, mas estive nesses lugares. Ouvi esses nãos e ouço até hoje. E pretendo continuar tratando as pessoas com o mesmo respeito, independente da posição que elas ocupam. Não bajulo ninguém. Sou interessada nas pessoas. Silvio Santos era um cara extremamente interessado nas pessoas. Era um cara humano. E eu honro gente assim. Eu acho que gente assim faz muita falta no mundo de hoje. Gente humana, gente desprendida de rótulos, gente desprendida de julgamento. E Silvio Santos dizia uma frase que Deus é o seu maior advogado. Sabe o que isso significa? Cada um tem um julgamento que merece, e esse julgamento não é das pessoas. Esse julgamento, ó, é do Papai do Céu. O Papai do Céu é que está aí para te julgar. E o Silvio Santos falava disso com maestria. Recentemente, um grupo enorme de pessoas foi na porta da casa dele, no aniversário dele, com um bolo, e ele abriu a porta da casa dele. Silvio Santos. Ele é Silvio Santos. Você não está entendendo. O cara abriu a porta da casa dele e agradeceu como se fosse uma vizinha levando o bolo. Tá entendendo o que isso significa? Isso significa que ele é um cara que merece toda a honra, toda a glória que dão ao nome dele, que atrelam ao nome dele, de um homem trabalhador, de um homem humano, de um homem lutador, de um homem bem-humorado, porque o senso de humor é uma das maiores escolhas de inteligência emocional. E as pessoas que têm alto senso de humor são muito julgadas. Elas são julgadas de bobas, elas são julgadas de desimportantes, elas são julgadas de descontroladas, elas são julgadas de juvenis. E Silvio Santos ria. E Silvio Santos era debochado. E eu adoro gente debochada, gente que ri de si mesmo, gente que tem a coragem de se expor.
e dizer, sei lá se eu sou engraçado, mas eu tô aqui, vou falar o que eu pensei. E é tão importante quando a gente se dá o direito de ser quem a gente é. E é tão legal quando alguém que decide ser quem é tem o sucesso que Silvio Santos teve. E sabe por que eu estou repetindo tanto esse nome? Silvio Santos? Porque ele merece. Ele merece que repitam o nome dele. Ele merece que repitam e copiem e modelem quem ele foi. E antes que você diga, ai, quando morre todo mundo é herói, antes que você diga que só porque morreu eu estou dizendo isso, essa é a primeira vez que eu faço uma live aqui nesse Instagram falando sobre uma personalidade e me emocionando desse jeito. Essa é a primeira vez que eu falo o nome de alguém famoso aqui e eu me abro desse jeito para ti e te digo tudo o que eu sinto a respeito de um homem que foi referência para mim no trabalho, no tato com as pessoas, no trato com a plateia, no trato com o seu negócio, com o seu produto, com o seu colaborador, com a sua ética, porque eu sei, eu fui casada muitos anos com uma pessoa que trabalhava no SBT. E eu sei como os funcionários eram tratados com ética. Eu sei o que acontece lá dentro. E eu sei quais são os preceitos que guiam, além do que aparece na mídia, além do que as pessoas sabem. Então, eu estou muito sentida com a morte de Silvio Santos. Eu vim fazer essa live para trocar contigo e para te dizer que pessoas que constroem uma história, pessoas que têm um legado, constroem um legado, pessoas que têm a coragem de ser quem são, independentemente da opinião alheia, e que decidem tratar as outras pessoas com igual importância e que sobem seus degraus sem pisar em ninguém, com senso de humor, com humanismo, com coragem de se expor, tem o meu respeito. Esse tipo de gente, como o Silvio Santos, tem o meu respeito. E é por isso que eu abri essa live. Eu abri essa live para dizer que ele não era só o rei da televisão, ele não era só o rei do entretenimento, ele era o rei da inteligência emocional. Ele tinha muita inteligência emocional. Silvio Santos não trabalhou só com entretenimento, Silvio Santos não trabalhou só com pessoas, Silvio Santos não só entrou nos lares das pessoas e trouxe alegria. Silvio Santos trouxe quem ele era. Um cara humano, um cara humilde, um cara despachado, um cara debochado, um cara que ensinou que se divertir fazendo o que a gente faz é a melhor maneira de entrar em estado de flow e deixar o nosso legado para o Brasil, para o mundo e para cada pessoa que tem a oportunidade de desfrutar de quem a gente é. Porque todas as vezes que ele entrava no palco, era ele que estava ali. Era ele que estava ali. Era a mesma pessoa que estava nos bastidores. Era a mesma pessoa que estava na porta da casa dele. Era a mesma pessoa que estava de short engraçado no supermercado de Miami. Era o mesmo cara. Mesmo cara humilde, trabalhador, visionário, que nunca deixou os negócios, mas que principalmente nunca deixou as pessoas. Então, eu só vim dividir contigo aqui, chorei um pouco, me emocionei. Espero que você se lembre que a morte não existe, que a morte é só uma passagem, é só uma troca de estado, e que pessoas que deixam um legado nunca morrem. Pessoas que ousam ser quem são nunca morrem. Pessoas que têm a coragem de se expor ao julgamento alheio nunca morrem. Porque quando você ousa ser quem você é, fazer o que você acredita, tratar as pessoas bem, elas merecendo ou não, Deus é o seu maior julgador. Deus é que vai julgar o que você fez. Não é os homens. Não são os homens que vão te julgar. É Deus que vai te julgar.
Eu tenho certeza que hoje o céu está em festa. Silvio Santos sendo bem recepcionado. E hoje eu falei com o meu ex-marido, porque ele era um grande fã de Silvio Santos. E eu disse, poxa vida, né? Silvio Santos me lembra muito você, porque ele era um grande imitador de Silvio Santos. E ele falou assim, você já jogou na Alexa? Já pediu para a Alexa imitar o Silvio Santos? Parece você. E eu pedi para a Alexa imitar o Silvio Santos. Peçam para a Alexa imitar o Silvio Santos, parece que sou eu. E nada nessa vida é por acaso. Estou emocionada. Perdemos Silvio Santos na vida real, na carne. É isso aqui. Mas isso aqui, ó, é ilusão. Porque a gente nunca perde quem Silvio Santos foi, quem Silvio Santos é. E toda a influência que ele deu para os apresentadores de hoje, para os empresários de hoje, para os camelôs, para as pessoas do Brasil, que tanto trabalham, que tanto lutam, que tanto sonham, e que trabalham com senso de humor, que trabalham cantando, que trabalham felizes, que trabalham acreditando no seu sonho. E Silvio Santos viveu para dizer, sim, o seu sonho é possível, sim, você é importante, sim, pode ser que eu me divirta com você, adoro saber quem você é. Isso não era dito com as palavras, isso era dito com o olhar, com o interesse, com a forma genuína dele de se comunicar. Então eu vou deixar essa live salva aqui, porque ele merece. Pessoas assim merecem. Um beijo, Silvio Santos imortal.